da seleção, né? O vídeo está saindo tarde, eu até gravei ele cedo, mas eu gravei boa parte dos meus vídeos cedo, mas tive que resolver coisas, então possivelmente eu postei na hora mais ou menos que eu cheguei, ou que eu... possivelmente na hora que eu cheguei que eu devo postar. Mas o que falar de Brasil 2-1 contra o Egito, Brasil tomando gol do Zico, lesão do Wesley, né? Complicadíssima. Mas vamos por partes. Bem, começando pelo elenco, eu não peguei números porque eu não vou tratar tão a fundo, a detalhado como foi o jogo, mas o Alisson foi no gol, depois o Wesley, Marquinhos, Ibanez e Douglas Santos na defesa, no meio Bruno Guimarães, Paquetá, Casemiro e Rafinha, Igor, Thiago e Vinícius. A única coisa que importa do Egito é que o Brasil tomou o gol do Zico, acho que é Mohamed Zico, e o Salah entrou no segundo tempo. Só isso. Do Egito não vou me aprofundar porque pouco não importa. O primeiro tempo, de novo, a seleção é muito abaixo. Só que eu vejo isso um pouco assim como algo meio que normal. Porque, querendo ou não, o jeito que o Ancelotti gosta que joga é fazendo muita pressão. E algo que aconteceu é que boa parte, igual Rafinha, o Paquetá não, mas quem estava o Luiz Henrique, o próprio Vinícius, o Igor, Thiago um pouco abaixo, mas no sentido de ser cara muito explosivo. Ele chega e pá. No segundo tempo dá pra você fazer isso melhor, porque você vai ter 30, 20 minutos para jogar. Então você ser muito explosivo dá para fazer, porque você vai ter um ou dois dias para recuperar. Agora, para jogar um jogo todo, não tem como. Você tem que fazer controles disso. E uma questão disso, eu até acho que é por conta desse fator que a gente acredita que a seleção jogue melhor no segundo tempo. Porque normalmente quem entra tem poucos minutos para mostrar seu valor, então ela tem que fazer uma explosão maior. Nesse caso, eu acho que a maioria dos jogadores não consegue jogar bem primeiro, porque tem que fazer um controle de carga maior de quais momentos vai usar a explosão, não pode usar a explosão o tempo todo. E sobre cada atleta, acho que o Alisson bem ok. Teve o gol que a gente vai falar um pouco de quem errou, né? Mas acho que não é falha, mas é um gol defensável. O Alisson, muita gente critica tudo, mas pra mim ele é um goleiro azarado, porque ele toma muito gol defensável. Você não, pelo menos eu não lembro de cabeça, nenhuma falha assim, grotesca. Igual o Ederson já teve falha grotesca, só pegar minha caneta. O Bento, não precisa nem falar, muitas falhas grotescas. O reserva dele que entrou, o Everton, não teve falha grotesca ainda, porque acho que é o segundo jogo oficial dele. Então, assim, muito se critica, mas acho que, querendo ou não tem como você falar falhou o frangueiro, porque é muito gol que dá para defender, mas se toma gol acontece no jogo. O Wesley, eu vou tratar dele mais no final do vídeo, mas o pouco que jogou bem, na minha opinião, antes de sair pela lesão. Ele conseguia dar profundidade, e a profundidade que ele dava afetava muito o Igor, Thiago para mim. Na verdade, o Igor, Thiago e o Paquetá para mim foram muito influenciados com a saída do Wesley, porque o Wesley, como ele está jogando muito como ala, ele consegue muito ao fundo e dá muita ofensividade. Então o Paquetá ele conseguia ficar mais na defesa tranquilo, porque já tinha o Wesley atacando bem. E o Igor Thiago ele conseguia receber umas bolas boas, porque ele ia para o ataque e cruzava muito. Coisa que o reserva dele... E só um adendo, que eu vou até falar um pouco. Acho que eu vou falar quando chegar a vez dele, do Danilo. Mas... não sei se eu falei, mas é igual o Ibanez. O Douglas Santos primeiro. O Douglas Santos acho que jogou bem. Na verdade, o Douglas Santos ele joga bem porque ele não chega a prejudicar a seleção, mas também não faz porra nenhuma, não é algo que encanta os olhos. É o feijão com arroz, tranquilo, ok. Tem outro jogador feijão com arroz também que a gente vai falar no segundo tempo. O Ibanez jogou bem como zagueiro, eu gostei da partida dele. Fez feijão com arroz, conseguiu fazer bem. Agora o Marquinhos... Teve um outro também que estava abaixo, mas o Marquinhos, cara, muito... Nossa! Puta que o pariu! O Marquinhos, ele já... Se fosse uma banda, eu diria que ele seria tipo o Imagine Dragons, assim, sabe? O Coldplay, é aquela banda que lá fora... Nossa, não, o Coldplay nem tanto. O Coldplay muita gente até que gosta assim, mas o Imagine Dragons é um cara muito... Nossa,
lá fora no PSG, na França, muito pica, muito foda, vai ser lendário no clube. Mas na seleção, meu Deus, sei lá, zagueiros mais esquecíveis. A gente só lembra do Marquinhos quando é época de convocação, porque a gente nunca cogita ele. Porque, querendo ou não, na seleção, ele é um zagueiro que falha muito, ou quando ele faz uma partida boa, ele faz a cagada de fazer às vezes um pênalti, errar um lance. Ele nunca consegue fazer o feijão com arroz. E hoje, no caso ontem, né? Porque eu não gravei porque depois da entrevista ansiológica eu fiquei com muito sono e fui dormir. Mas o cara deu um passe que puta que o pariu. O passe que se você dá no futebol seu do dia da semana, o pessoal vai esmurrar você. O juiz vai ter que separar a briga, porque eles vão esmurrar você se você dá um passe daquele. Então, assim, Marquinhos, um erro grotesco. A culpa não foi total dele, é inegável, mas isso é que nem crime de estelionatário. Enquanto quem comanda tem meio que um peso menor do que quem faz. Quem pede tem um peso menor de quem comete estelionatário. Bem, Paquetá, eu gostei do jogo dele. Ele até a saída do Wesley estava jogando bem, porque ele conseguia ficar mais no meio de campo, como eu falei, porque o Wesley dava profundidade maior. Depois que saiu, ele teve que meio que fazer a função que o Wesley fazia, porque o reserva que entrou, que a gente vai ter que falar, porque acho que mesmo se o Brasil for campeão ou eliminado, mas um dos grandes erros começa hoje, mas o Paquetá ele acabou tendo que fazer essa função. Eu acho que ele ficou meio perdido em campo, porque eu acho que em certo momento ele ficava muito no ataque, ele não sabia quando ir para o meio, e quando ele estava no meio não sabia quando ir para o ataque, né? Ele ficou muito perdido. Então acho que foi uma partida meio mais ou menos dele, que até a saída do Wesley estava bem, depois que o Wesley saiu ficou mal. Bruno Guimarães, boa partida dele. Ele também sentiu um pouco, mas não tanto quanto o Paquetá. Achei muito boa. Marcou o gol numa bela roubada. Eu senti ele mais leve. Eu senti que ele, eu acho que ele meio para fazer a função do Casemiro de ser o cara meio para recuar, para matar, ou seja, um Toni Kroos, bem ruim. Hoje ele foi meio que fez muito a função que o Danilo fez no jogo do segundo tempo contra o Panamá, conseguiu atuar bem. Mas se ele ficar nesse ritmo de, ao invés de tentar passe longo, pressão, passe curto ou tentar até o chute, eu acho que ele vai conseguir desempenhar muito melhor na Copa. Antes de falar desse, vamos falar do Rafinha. O Rafinha, não digo que estreou, mas ele jogou bem, conseguiu jogar melhor do que foi no jogo contra o Panamá. Mas não é lá para grandes coisas não precisa criar tanta expectativa não, calma. Mas eu vi muita gente tá falando que foi horrível, foi tudo, não, eu acho que ele até evoluiu bem, conseguiu aparecer mais, mas aí também, né, não quer dizer grandes coisas, porque o tipo de jogo que ele faz é bem ruim pela seleção. E o Casemiro, contra o Panamá, ele teve pequenos erros, mas ele teve grandes acertos ofensivos. Hoje que ele não apareceu tanto no ataque, acho o pedido do Ancelotti para testar, puta que o pariu. A parte do erro que acontece do lance do Marquinhos, ele acontece porque meio que o Marquinhos entende pela jogada de corpo que o Casemiro pediu a bola e não pediu. Depois eles até conversam e tudo. O Casemiro, antes do lance, até quando o Brasil ganhou de 1-0, ele já vinha errando algumas coisinhas bobas. Depois ele acabou bem apagado para mim no restante do jogo, até ser substituído. O Vinícius Júnior esquece tudo que você viu contra o Panamá, que ele jogou bem, conseguiu. Porque qual é o grande problema do Vinícius? O Vinícius ele tem um problema de querer, em um jogo, solucionar todo o problema que ele tem com a seleção. Querendo ou não, ele é muito cobrado porque ele só joga bem por clube. E acho que isso muito se dá, até por nós, porque a gente vê muito Champions. E na Champions ele costuma desempenhar muito bem. Mas no Real Madrid em si, ele não tem a mesma coisa que ele tem na Champions, tá? Eu não sou muito de assistir futebol europeu em si. Eu vejo pequenos resumos, porque às vezes não dá, questão de horário. Porque igual o Real Madrid às vezes vai jogar 9 horas da manhã no sábado. Esse sábado eu tô trabalhando. E domingo, querendo ou não, de manhã eu resolvo muito problema. Igual ir no mercado, ver algumas coisinhas assim. Mas, cara, o Vinícius, ele precisa de muito... Ele tem muitos momentos de glória, porque ele tem muitas chances. Em momentos muito tiro curto, o Vinícius ele não tem esse... Como pode dizer... Essa constância, sabe? De ficar o tempo todo.
Então a gente meio que pega o lado ruim do Vinícius, porque não tem a constância de sempre demonstrar a grandeza dele, assim por dizer. Então, como na seleção já não tem isso, ele tenta a todo momento demonstrar essa grandeza. Então, enquanto ele já tem, acho que hoje contra o Egito fez 50 jogos e ele tem menos de 10 gols, né? Ele tenta demonstrar, sei lá, como ele fez 50, ele tenta fazer 3 para ter 12 gols, sabe? Acho que isso prejudica ele, essa pressão que ele coloca nele. Eu acho que ele tem que entender o lugar dele, que ele não é um jogador, vamos dizer, o craque da seleção. Ele é um dos suplentes. Eu acho que ele precisa entender isso dentro de si. Não sei se o Ancelotti vai conseguir trabalhar isso nele, para ele entender isso. E o Igor Thiago. O Igor Thiago, ele foi ruim depois da saída do Wesley, porque a seleção parou de jogar do jeito que precisa do Igor Thiago. O Igor Thiago ele é um centroavante clássico, sabe? Ele é aquele cara que fica mais na área, ele tem aquela presença maior, tem presença de bolas mais cruzadas. Ele teve até 2 oportunidades que ele perdeu, mas ele é aquele cara que ele precisa que você criar chance para ele. Ele não é o cara, sei lá, igual um Messi que jogava no ataque e ele criava isso tudo. Então, assim, a seleção depois que tomou o gol e o Wesley saiu, acabou tendo um psicológico ruim, desabado, deu para ver isso em campo, estava um jogo até bem tedioso. Eu já estava vendo o jogo um pouco com sono, em muito momento eu bebi água, bebi café para continuar vendo o resto do jogo e a entrevista do Ancelotti, porque estava muito complicado, porque a seleção parou de cruzar a bola, ela tentava, sei lá, parecia que queria chegar bem na cara do goleiro para poder chutar. Então isso prejudicou o Igor Thiago. Vi muita gente falar, se fosse o Pedro, cara, o Pedro do Flamengo, ele é bom, mas bom pra cá. Porque, olha pra você ver o quão contraditório é. Que as pessoas pedem, Pedro tem que... O Pedro, ele é um dos artilheiros do Brasileirão, no melhor elenco do Brasileirão, mas ele tá, eu não lembro se ele tá um gol a mais ou a menos, eu não sei se é pouca diferença pra mais ou pra menos, acho que é esquerdo, eu esqueci agora, o jogador do Atlético Paranaense, que foi até para a Copa, eu não lembro se é equatoriano ou colombiano, mas todo mundo sabe do Atlético Paranaense destaque. E o Pedro joga no melhor clube do Brasil, ele tem a melhor estrutura, querendo ou não, ele tem um elenco muito melhor, o cara pode servir melhor para ele. Então, assim, ele não, vamos dizer, jogando no modo easy, ele tá competindo de igual para igual com um cara que tá jogando num clube que acabou de subir e tá num bom momento, que é brigando para ir pro... torcendo para ficar às vezes em quinto ou em sexto para ir para pré-libertadores. Então, assim, você pediu o Pedro, eu acho que o Pedro ficou afastado porque ele não volta para marcar, sabe? Ele tem essa dificuldade defensiva de voltar para fazer marcação, ele não faz isso. Ele ficou afastado na época do Felipe Luiz por conta disso. Sofre muito com lesão. Se eu não me engano, foi na final da... Acho que foi na final da Libertadores. Eu não lembro agora o momento que ele até fez propaganda para Piracanjuba tomando leite. Eu não lembro se era a época do Mundial de Clubes ou da Libertadores, mas ele ficou tempo sem voltar por conta de lesão. E querendo ou não, o Igor Thiago, num clube que estava brigando para ir para a Conference League, que você já vê o nível do clube, ele foi vice-artilheiro, perdendo por Haaland, com a diferença gritante. Acho que o Haaland terminou com 32 gols e ele com 24. Não tão gritante, mas uma diferença boa, sim. E você vê que ele ainda tem um potencial. Tanto que antes dessa convocação já tinha notícia de que alguns clubes que foram para competições internacionais estavam a fim de contratar ele. E você vê esse nível. O Pedro, querendo ou não, ele queria ir para o Flamengo na época do Fluminense, estacionou nisso, foi para o Flamengo, acabou o Pedro. Mesmo que ele na seleção tenha ido, tenha 2 gols e tudo, eu não vejo o Pedro com esse peso assim, de decisão. Eu acho que por conta dele estar no Flamengo, a gente vê isso muito. Só que acredito eu que o Pedro é um tipo de jogador que é muito fácil, eu diria que ele é bem limitado. Eu diria que ele até chega a ser um pouco mais limitado do que o Igor Thiago. Ele tem refinos técnicos menor, porque ele é mais velho que o Igor Thiago. Então, assim, mesmo que a aparência não demonstre, tá? Então, assim, acredito que se fosse trocado, tivesse o Pedro lá e o Igor Thiago fora, a crítica seria a mesma. Porque o jeito de jogo que foi feito depois da saída do Wesley foi um jeito muito, tipo, passe longo pro cara
correr e chutar. E o Igor Thiago não é muito disso, tá? Vi até gente falar que ele tem 24 gols, sendo boa parte de pênalti. Na verdade, sem os pênaltis, ele teria 14 gols, o que ainda é muito. Se eu não me engano, acho que 2 gols a menos do recorde do Firmino, que acho que ele tinha 16. Acho que não lembro se é 16 ou 18, mas seria bem próximo. Então você vê que ainda assim, na competição mais difícil do mundo, ele teria uma certa relevância. Time do segundo tempo, que Everton, neutro, não prejudicou tanto. O Age tem um ataquezinho bem ruim, mas não chegou a prejudicar muito, mas também não fez grande diferença, pouco importa. Danilo, eu ia pular ele, mas eu já vou falar dele. Puta que o pariu, Ancelotti. Puta que o pariu. Foi levar o cara. Ele vai ser só o pagodeiro nosso. Vai ter que usar a porra do pagodeiro. Vai ter que usar o cara que só ia lá pra conversar com as pessoas. Psicólogo da seleção. Vai ter que usar a porra do cara. O cara que entrou em campo. Você vai ver, nossa, mas ele teve quase uma nota de 8.0 no SofaScore. Porque a porra do cara acertou os passes tocando pro lado do zagueiro. Tocando só pro Brenner fazer os cruzamentos. Porra, o cara, ele morreu, ele ficou pregado na lateral da defesa e morreu, acabou. Ele até, tirou umas bolas e tudo, mas ele ficou pregado, ele praticamente tirou um zagueiro. O Brasil, depois que ele entrou, praticamente jogou com 4 zagueiros. E você pensar, mas os 2 laterais davam uma ofensividade maior, mesmo sendo quase zagueiros. Não, praticamente os 2 laterais fizeram a função de zagueiro e os 2 zagueiros fizeram a função de lateral. Cara, o Danilo, para essa Copa, foi horroroso, cara. Horroroso, horrível. Era uma convocação que ninguém queria, que não fazia sentido. E agora o Ancelotti vai pagar o pato por isso. Ele vai pagar o pato e bem caro por conta disso. Eu quero ver, sei lá, contra o Haiti. Eu não confio que o Danilo vai conseguir marcar bem contra o Haiti. Porque, mas ele marcou um gol da Libertadores. O cara jogou contra o Lanús, o jogador do Lanús cagou na cabeça dele quando ele jogou, marcando 2 gols em cima dele. É o tipo de jogador que a própria torcida do Flamengo tá doido para ele ir embora junto com o Emerson Royal. Então, assim, o Ancelotti vai pagar o pato caro por ter o Danilo, porque ele agora vai ter que jogar com 3 zagueiros se quiser. Ou é jogar com 3 zagueiros, ou é, sei lá, falar que o Danilo, fingir lesão do Danilo e convocar outro cara. Porque, meu Deus, ter o Danilo vai ser tenso. Brenner e Léo Pereira, eu gostei quando os 2 entrou, como eu falei, esse praticamente fez a função de lateral, conseguiu fazer bem. O Brenner, para mim, teria que ser titular no lugar do Marquinhos, só que a gente sabe que não vai ser. O Léo Pereira conseguiu atuar bem, ele e o Ibanez não senti tanta diferença. Em quesito qualidade, acho que fizeram um jogo bem parecido. Alexandro, diferente do seu compatriota, fez uma partida ok, não teve muitas coisas. Do Alexandro, você já espera que ele seja defensivo, porque até quando o Douglas Santos entrou no outro jogo no Panamá, ele deu mais ofensividade do que o Alexandro. O Alexandro ele te dá quase uma função de terceiro zagueiro. Agora, Luiz Henrique, para mim, entrou mal, porque no momento que ele entrou, o Brasil já tinha recuado, já tinha decidido o jogo, então, querendo ou não, ele não é tão técnico, ele é aquele cara mais de explosão para marcar, e em jogos mais técnicos, você ter ele assim, você limita muito ele, assim como o Martinelli, que é o jogador mais feijão com arroz que você tem, ele está em todo lado do campo, mas você ao mesmo ele está em todo lado do campo, mas ao mesmo tempo não está, porque não tem destaque, não tem gol, não tem assistência, só tem presença diária. Fabinho, melhor que o Casemiro, mas nada alarmante assim de nu, tem que ser titular. Danilo, abaixo do que o Bruno Guimarães, exatamente pelo mesmo motivo do Luiz Henrique. Ele é aquele cara mais de explosão. Se não tem um jogo de mais explosão, de muito ataque, eu vejo ele mais limitado. Cunha, ok, sem destaque. Sendo sincero, o Cunha ele não é que nem o Martinelli, mas nessa parte estava igual o Martinelli, bem tá lá, mas se você não vê que tava. E o Endrick, a grande estrela, o grande protagonista, salvando a seleção, marcou o gol. Foi o jogo feito para ele, só que aí depois o time que ficou pregado morreu. Parece que até que os caras fez de propósito, o Endrick não marcar mais gol, mas ficou nos poucos contra-ataques que teve, ele conseguiu atuar bem, porque esse jogo era pro Endrick, porque a seleção não tá conseguindo cruzar a bola. Então, como o Endrick é baixo, você tem que mandar as bolas mais rasteiras, e ele é um cara de uma potência de finalização maior, até do que o Igor Thiago. O Igor Thiago eu vejo ele muito cara assim, o outro chegou na área,
vai conseguir. Agora, se dá a bola pro Igor Thiago ter que dominar, pensar no que vai fazer, o Endrick leva vantagem. Então, eu até entraria com o Endrick de titular. O vídeo eu fiz do como seria a minha convocação. Eu já tinha como eu fiz a convocação. Faltava só uns refinos técnicos eu já tinha feito no papel, faltava só gravação. Gravei junto com outros 2 vídeos, tenho que estar finalizando. Mas o Endrick seria meu titular muito por conta dessa versatilidade. Ele não é um cara para bola aérea, mas é um cara que você pode mandar uns cruzamentos médios a curtos, igual você cruzar para cair bem mais no pé, ele consegue ter esse domínio melhor. E cara, e ele para mim sendo um dos principais, tem até a fotinha dele com ele, se eu não me engano, é o número 19, só que tem a dobra na blusa que mostra que parece que ele tá com a 10. E o que falar do Wesley? Tem até um resumo da matéria do GE. O Wesley foi confirmado com uma lesão na coxa esquerda durante a partida contra o Egito. E agora o Ederson chega para substituir ele. O Ederson da Atalanta, não o goleiro Ederson. Mas o que falar dessa lesão? Cara, eu gostei dos jogos que o Wesley fez. Indo para a Roma demonstrou uma evolução muito grande. Eu tinha uma preocupação, porque para mim o Wesley era muito um cara ofensivo. E futebol italiano, querendo ou não, ele prega mais você ter a defesa como principal. Eu achei que o Wesley poderia ter dificuldades por conta disso, mas na Roma ele até potencializou essa ofensiva. Não, parece que é ofensiva. Fugiu a palavra. Ele potencializou melhor o seu jeito de atacar, né? Para mim, ele vai fazer falta para a seleção. Querendo ou não, a seleção nossa lateral está bem ruim. Você que também assiste, por favor, faça um filho e coloque ele para ser lateral. Mas assim, acho que vai fazer falta porque, primeiro, tem o Danilo, a porra do velho cracumido que dá só passe pro lado. Mas ele dá ofensividade, ele consegue cruzar bem, ele consegue dar muito uma entrega ofensiva, quase jogando como ponta, sabe? Porque ele joga como ala. Acho que a seleção vai sentir falta disso. Acho que isso até estraga a estratégia do Ancelotti. E, querendo ou não, é triste o cara que praticamente na semana da estreia do Brasil já está cortado. O Ederson vem na Atalanta, ele jogava bem, foi até contratado pelo United. O United ele está começando a pegar o rumo de parar de ser aquele clube cemitério de jogador. Tanto que está trazendo até o Ederson, que é um operário da bola. O United está voltando esse caminho, que é trazer os caras dos times menor, que está jogando bem, ou que tem uma relevância menorzinha, do que, sei lá, trazer grandes potenciais. Acho que até o Ederson pode dar certo lá. Não igual o Casemiro, porque ele está indo para substituir o Casemiro, mas acho que ele vai dar certo da forma dele. Ele faz a função de lateral direito, se eu não me... Não, acho que é esquerdo ou direito, não me esqueci agora. Eu sempre confundo a questão do lateral, mas ele faz a função, então talvez seja para jogar nessa função. Ou até para o Ancelotti ter meio que uma função de 3 zagueiros, o que eu não duvido, porque o Brasil com o lateral está sofrido. Acho que se o Danilo for muito ruim, ao invés dele sacrificar alguém, ele pode sim colocar o Ederson para atuar no lugar, o que vai trazer mais defesa do que ataque. E isso me preocupa porque acho que o Brasil pode ficar muito sobrecarregado. Não é sobrecarregado que eu queria utilizar. Ele vai ficar faltando demais no ataque para subidas. Porque você tem, às vezes, dependendo, igual você tem o Bruno Guimarães, o Casemiro, que são... na verdade, a defesa, eu diria. Você vai ter os 4 defensores tudo lá, só que aí nisso talvez Bruno Guimarães e Casemiro subir, ficar só 4 os laterais dos defensores, eu acho ruim. Mas aí é coisa tática minha. Tem que esperar o Ancelotti. Agora é para valer, sabe? É esperar para ver o que vai acontecer durante essas preparações, se ninguém vai lesionar nem nada. Em quesito de... como pode dizer, né? Mística, né? O Cafu, ele entrou no lugar do... eu esqueci o nome do lateral que saiu, mas o Cafu não era para ir. O Cafu estava jogando na Itália. Ederson jogando na Itália. Será que o Ederson será o nosso Cafu? Deixa aí nos comentários. Mas também comente outras coisas. O assunto Neymar eu não quero entrar tanto, porque acho que não é cabido muito. Eu vi até gente teorizando como ele ia jogar e tal, mas acho que isso é tema de fora do vídeo contra o Egito. Eu acho que isso pode gerar quando, sei lá, num jogo da Escócia, no jogo do Haiti,
Aí teorizar a entrada do Neymar é bom, mas por agora, preocupação com o Wesley. O Wesley torce para a recuperação dele, que ele volte para a próxima Copa. E curta, se inscreva, né? Comente o que você acha do jogo e tudo. Não sei o horário que eu vou postar ele, mas o horário que eu postei é esse. Eu vou estar postando nessa semana outros vídeos da Copa, mas sobre jogos, se você quiser rever meu rosto, vai sair o pós-jogo do América. Deve sair 11 ou meia-noite. Porque se você está caindo aqui de paraquedas, eu faço vídeo de Cruzeiro, Atlético e América, tá? E sempre que possível dos mineiros menor, estou tentando trazer, porque é pouco tempo para muito conteúdo. Mas no mais é isso, o vídeo já está até meio longo. Até sobre o Brasil, né? Dia 13.